Que bom que você ficou aí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Lar e Família de hoje. Nós estamos falando sobre ansiedade. Jesus disse, não ande ansioso, meu filho. O nosso texto base é o texto de Mateus capítulo 6, verso 25, em que Jesus diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Imagina, a vida é o bem mais precioso que a gente tem. E Jesus diz, nem pela vida eu devo andar ansioso, preocupado. E se entra ladrão? E se me roubam? E se eu sou assaltado? Escuta, a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E agora nós estamos estudando o que Paulo fala sobre isso em Filipenses, capítulo 4, verso 6 e verso 7. Porque algumas pessoas dizem, olha, é muito fácil dizer não andeis ansiosos, mas como fazer para não andar ansioso? Eu fui pregar numa cidade, numa igrejinha do interior, uma igrejinha muito pequena, muito simples. E lá na sala dos pregadores havia algumas gravatas penduradas para os pregadores inadvertidos que chegaram à igreja sem a sua gravata. Então havia algumas gravatas antigas, velhas, penduradas, e do lado havia um quadrinho com recomendações para o pregador. E a primeira delas foi muito engraçada, porque a primeira delas diz assim, não fique nervoso. E eu fiquei pensando, que boa dica para o pregador, não fique nervoso. O camarada se preparou em casa, orou, mas quem sabe a pessoa que não tem muita experiência com pregação, fatalmente ficará nervoso na primeira vez que for pregar, na segunda vez, na terceira vez, nas primeiras vezes, fatalmente será nervoso. Então, como que você vai apenas dizer para a pessoa, não fique nervoso? É muito simples você dizer, não fique nervoso, mas o que eu faço para não ficar nervoso? Então, esse texto, ou não ficar ansioso, nesse texto, o apóstolo Paulo explica, inspirado por Deus, o que eu devo fazer para evitar a ansiedade. E ele diz assim, sejam conhecidas diante de Deus, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Sabe, existem coisas pelas quais nós devemos orar mais e deixar que a nossa alma atinja a sua máxima atenção. Isto é súplica, é dizer, meu Deus, me ajuda, insista na oração. Ore, seja insistente, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina a sermos insistentes na oração. Então, não é simplesmente orar de maneira casual, mas realmente perseverar na oração, dobrar os joelhos e fazer mais ou menos como Jacó. Lembra Jacó? Lembra a história de Jacó? Jacó havia tido uma briguinha lá com seu irmão, eles se desentenderam, ele suplantou o irmão e de maneira desonesta roubou a primogenitura, que era uma bênção que incluía a herança financeira. E aí está já grana em jogo, dinheiro em jogo. E ele acabou ficando com a parte principal da herança do pai, né? E agora o irmão mais velho, que seria o mais velho, ficou muito chateado, Jacó teve que fugir, e agora, longe da casa do pai, Jacó tem que voltar, e sabia que o seu irmão era um homem violento, era um homem dado às armas, porque era caçador, já o Jacó era mais pacato, e Jacó começa a se preocupar, a sua consciência começa a doer, e ele na viagem de volta se retira, separa a sua família em dois grupos, e ele se retira para orar. E ele ali se angustia. E a Bíblia fala muito dessa angústia de Jacó. Ele se angustia na presença de Deus. E enquanto ele está ali angustiado, orando, ele sente que alguém se aproxima. E ele não sabe quem é, porque é tarde, é noite, é madrugada, e ele começa a lutar pela sua vida. E este ser que está lutando com ele toca na sua coxa, desloca a sua coxa. Eu não sei como foi isso, eu sei que o Jacó saiu dali manco, mas saiu abençoado. E o seu nome foi mudado de Jacó para Israel, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Ele foi lá para um lugar secreto, em meio à natureza, no escuro da noite, para lutar com Deus em oração.
Então essa energia que eu tenho da ansiedade, porque a ansiedade drena uma energia tremenda da nossa vida. Então por que não gastar essa energia para orar, para ir à presença de Deus, para fazer aqui o que Paulo diz? Paulo diz, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica. Súplica é mais do que orar. Súplica é distender a alma, até que ela se encontre em sua máxima atenção na presença do Senhor. É falar com o Senhor, é insistir com o Senhor, é pedir insistentemente ao Senhor. Isto é súplica. Mas agora Paulo apresenta um terceiro elemento. E qual é o terceiro elemento? O terceiro elemento é ações de graças. O que são ações de graças? São agradecimentos. É relembrar as coisas que Deus já fez na minha vida. Tantas coisas. Ellen White tem um texto muito interessante. Eu gosto muito desse texto. E ela diz assim, nada temos a temer, mais ou menos assim, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem conduzido no passado. Os livramentos, as coisas maravilhosas que Ele tem feito na nossa vida, na vida da nossa família. Nós, durante muito tempo, e agora eu estou percebendo que preciso retomar isso, durante muito tempo nós anotamos num caderno as obras de Deus, as ações de Deus, os milagres de Deus em nosso favor. Nós temos histórias interessantes. Você tem histórias interessantes? Eu garanto que você pode lembrar de vários eventos em que você pode perceber claramente a mão de Deus na sua vida, na vida da sua família. Sabe quando é que a gente fica muito ansioso? Quando a gente se esquece de agradecer a Deus por esses eventos passados, pelas bênçãos passadas. Então tome nota das coisas que Deus faz por você. Tome nota dos milagres de Deus por você, pela sua casa, pela sua família, os milagres de Deus no seu casamento, os milagres de Deus na sua vida financeira. E eu estou me lembrando de uma vez que eu estava com um sério problema de trabalho. E eu estava muito ansioso. E eu já não estava mais conseguindo controlar minha ansiedade. E já estava me fazendo mal. E então eu me ajoelhei para orar. E eu comecei a orar por aquele problema. Era um problema que envolvia uma pessoa. Era um conflito num ambiente de trabalho. E eu comecei a orar insistentemente ao Senhor. E orei tempo ao Senhor. E eu clamei ao Senhor. Mas eu não encontrava libertação e nem encontrava livramento da minha ansiedade. E eu pensei, o que está faltando? Porque o Senhor disse que eu devo orar, orar sem cessar, e eu estou aqui orando. E então o Espírito Santo, deve ter sido o Espírito Santo, me trouxe à mente esse texto de Filipenses capítulo 4, verso 6. E eu comecei a pensar nas partes da oração. O texto diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí explica como não andar ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, com súplica e com ações de graça. Estava aí. Estavam faltando as ações de graça. Mas o problema é que quando você está no fundo da ansiedade, quando você está muito preocupado, você tem dificuldades para encontrar motivos para agradecer. E pela fé, eu comecei a princípio a agradecer a Deus por banalidades. Como a gente às vezes agradece em público em reuniões de oração. Eu quero agradecer a Deus pela vida. É porque eu não estou lembrando de coisas significativas que aconteceram na minha vida. Então eu digo, quero agradecer a Deus pela vida. Né? Ou senão, quero agradecer a Deus pelo ar que eu respiro. Claro que a gente agradece a Deus pela vida. Claro que a gente agradece a Deus pelo ar. Mas será que eu consigo discernir alguma coisa que Deus fez por mim hoje? Alguma coisa que Deus fez por mim ontem? Alguma coisa que Deus tem feito por mim nessa semana que passou? Pela minha esposa? Pelos meus filhos? Pelos meus sogros? Você ora pelos sogros? Claro, ore pelos seus sogros, né? Pelos seus cunhados. Você tem algo a agradecer a Deus? Paulo diz, então, que esses três pedaços da oração são importantes para nos aliviar
a ansiedade. E agora o resultado disso, Paulo apresenta no verso 7. Filipenses capítulo 4, verso 7, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai além de todo entendimento, que não é possível compreender, só quem experimenta que entende isso, não é possível explicar. Essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero pedir que o Senhor guarde a minha mente, que o Senhor guarde o meu coração, os meus sentimentos. Os nossos sentimentos são uma parte importante da nossa vida e eles precisam ser entregues para o Senhor. Eles precisam ser guardados pelo Senhor. Mas há uma maneira de o Senhor guardar. E esta maneira é a que nós estudamos, essa é uma das maneiras, nós estudamos hoje, no texto de hoje, de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Agora, eu quero convidar você para rapidamente a gente voltar para Mateus, capítulo 6, verso 25. Jesus dizendo: filho, você que colocou o foco da sua vida para buscar as coisas de Deus, para buscar a vida eterna, que você está organizando a sua casa, as rotinas da sua casa, a vida financeira da sua casa, para aplicar os seus recursos, todos eles, recursos humanos, recursos físicos, recursos materiais, recursos espirituais, para cumprir o plano de Deus para a sua vida. Você não precisa ficar ansioso, filho. Filha, você não precisa ficar ansiosa. Eu quero tomar conta da sua casa. Eu quero tomar conta da sua vida. Portanto, não ande ansioso quanto ao que você vai comer, quanto ao que você vai beber, nem quanto ao que você vai vestir. Porque não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E aí Jesus diz: observe as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o Pai do céu a sustenta, Ele cuida dos passarinhos. Passarinho não tem insônia, passarinho não perde noite de sono, passarinho não toma anti-ansiolítico. Porventura não valeis muito mais do que as aves? E aí ele termina dizendo o verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Nós não podemos melhorar nossa vida, nem aumentar o curso da nossa vida pela ansiedade. Deus sustente você. Está passando por um momento difícil? Está passando por ansiedade? Siga o segredo que foi apresentado pela palavra de Deus hoje. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Siga os passos, os 3 passos para livrar-se da ansiedade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. A gente se vê no próximo programa.